Se você busca a aprovação de outros, você se torna prisioneiro daquilo que eles pensam. Epicteto. Você já se pegou mudando seu jeito de falar, agir ou até pensar, só para agradar alguém? Já sentiu que sua autoestima desmorona quando não recebe um elogio ou uma curtida? Já ficou dias remoendo um comentário negativo, mesmo depois de ter feito algo incrível? Pois é, se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, esse vídeo é para você. A gente vai conversar profundamente sobre um dos maiores sabotadores da nossa liberdade emocional, o desejo de aprovação dos outros. Você vai entender por que é tão difícil não se importar com a opinião alheia, o que a filosofia estoica diz sobre isso, como o desejo de aprovação mina sua paz interior, o que fazer na prática para se libertar dessa prisão invisível. Vou te contar o que Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca diriam se estivessem do seu lado agora. E no final, você vai sair com clareza e ferramentas práticas para viver mais leve, mais autêntico e mais forte emocionalmente. Fica comigo, essa conversa pode mudar muita coisa aí dentro. 1. O desejo de aprovação, uma armadilha invisível. O desejo de ser aceito é uma das inclinações mais profundas do ser humano. Desde o nosso primeiro choro, ainda no colo de quem nos recebe nesse mundo, aprendemos a depender da resposta do outro, para medir se aquilo que sentimos ou expressamos é bom, certo ou aceitável. Ainda muito pequenos, percebemos que nossos sorrisos rendem afeto, nossas boas notas rendem aplausos, e nossas obediências rendem elogios. E quando falhamos, quando erramos, quando ousamos contrariar as expectativas alheias, somos confrontados com castigos, com desaprovação, com a rejeição que, mesmo não sendo verbalizada, fere como se fosse. Assim, inconscientemente, começamos a associar duas ideias que jamais deveriam estar fundidas: a de ser aprovado com a de ser amado, a de agradar com a de ter valor, e carregamos isso pela vida adulta como quem leva nos ombros uma corrente invisível, pesada, mas tão enraizada que já parece natural. O problema é que quanto mais você se acostuma a buscar esse tipo de aceitação, mais você se afasta de si mesmo, mais você se esquece de que é possível e necessário viver em paz, mesmo quando ninguém está te aplaudindo. É nesse ponto que o estoicismo entra como um farol, porque ele nos lembra de algo que quase todo mundo esquece. A verdadeira liberdade só é possível quando você não está mais à mercê do julgamento alheio, quando você deixa de se importar com aquilo que está além do seu controle, quando você entende que viver buscando aprovação é como tentar segurar o vento com as mãos. Impossível, frustrante e totalmente inútil. Epicteto foi um dos primeiros a apontar essa armadilha com clareza brutal. Ele dizia: se você quer ser invencível, não entre em competições cujo resultado não depende de você. E o que é a busca pela aprovação dos outros, senão uma competição onde as regras são arbitrárias, os juízes são instáveis, e o prêmio, a aceitação, muda de forma o tempo inteiro? A opinião dos outros, por definição, pertence aos outros. Você pode agir com retidão, com sabedoria, com compaixão, e ainda assim ser criticado, mal interpretado, rejeitado. Por outro lado, pode fazer tudo errado e ainda receber aplausos, porque os aplausos não vêm necessariamente da verdade, mas da expectativa. E expectativa não é compromisso com a realidade, é projeção. É o que as pessoas querem que você seja, não quem você realmente é. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu algo que parece ter sido escrito pra gente, aqui, agora. Pare de se preocupar com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Pare de se preocupar com o que dizem ou pensam. Preocupe-se com o que você faz. Essa é sua única responsabilidade. Ele compreendia que a mente humana se perde quando começa a se importar demais com a aparência, com o parecer, em vez do ser. E o desejo de aprovação é exatamente isso. A necessidade de parecer bom aos olhos dos outros, mesmo que isso custe a verdade de quem se é. Sêneca também foi implacável nesse ponto. Em uma de suas cartas a Lucílio, ele escreveu: é um erro depender da aprovação dos outros para sentir-se em paz, pois a multidão raramente julga com sabedoria, e não julga mesmo. As pessoas julgam com base em suas dores, seus medos, seus preconceitos. Um elogio pode ser genuíno, mas também pode ser manipulação. Uma crítica pode ser sincera, mas também pode ser inveja. Como então colocar nossa paz nas mãos de algo tão instável e arbitrário? Aqui está a armadilha invisível. O desejo de aprovação parece inofensivo, parece até virtuoso. Afinal, quem não quer ser querido, admirado, valorizado? Mas é justamente por se disfarçar de algo bom que ele se torna perigoso, porque aos poucos, sem perceber,
Você vai se moldando, vai ajustando sua fala, seus comportamentos, suas decisões. Vai se calando quando queria falar, vai concordando quando queria discordar, vai sorrindo quando queria chorar. E no fim, você até pode ser aprovado, mas não por quem você é, e sim por quem você finge ser. Os estoicos nos convidam a um outro caminho, um caminho mais silencioso, mais firme, mais difícil, mas infinitamente mais livre. Eles nos dizem: cuide do que está dentro de você, deixe o resto, cuide da sua intenção, do seu caráter, da sua integridade, e deixe que o mundo diga o que quiser. Isso não é ser arrogante, é ser íntegro. Integridade vem de inteiro. Ser inteiro é ser um só em qualquer ambiente. É ter coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. E isso só é possível quando você para de se moldar aos olhos dos outros. Epicteto ensina: não tente parecer bom, seja bom. Parece simples, mas é uma das frases mais libertadoras que existem. Porque quando você para de tentar parecer, você começa a ser. E ser é infinitamente mais leve do que parecer. Ser é viver de acordo com a sua natureza. É agir com virtude, não com vaidade. É fazer o certo, não o que agrada. E no fim, isso te traz uma paz que nenhum aplauso é capaz de oferecer. O desejo de aprovação dos outros é uma prisão confortável, porque às vezes, ser aprovado dói menos do que ser rejeitado. Mas a aprovação que vem do fingimento é uma droga emocional. Ela te alivia no curto prazo, mas te destrói no longo prazo. Você se torna dependente de algo que nunca está garantido. E como os estoicos nos mostram, tudo o que não está sob nosso controle deve ser tratado com indiferença. Marco Aurélio nos lembra disso ao dizer: tudo o que acontece fora de você é externo, e tudo o que é externo não pode tocar sua alma, a menos que você permita. Permitir que a opinião dos outros te afete é como abrir as portas da sua casa para qualquer um entrar e bagunçar tudo. Feche as portas, proteja sua essência, cuide do seu mundo interno. A verdadeira aprovação que importa é a sua. É olhar no espelho e se reconhecer. É saber que mesmo quando ninguém aplaude, você está agindo com coragem, com sabedoria, com propósito. E quando essa certeza nasce dentro de você, os aplausos se tornam supérfluos. Você não precisa mais deles para viver bem. Eles podem vir, ou não, e tudo bem, porque você já está inteiro por dentro. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que a alma que, mesmo cercada de críticas, permanece fiel a si mesma. E essa fidelidade a si mesmo é a marca do verdadeiro sábio estoico. Não se trata de ser insensível ou fechado ao mundo. Trata-se de saber onde termina sua responsabilidade e onde começa a do outro. Sua responsabilidade é viver com virtude. A do outro é reagir como quiser. Você não pode, e nem deve, controlar isso. O desejo de aprovação, quando não é observado, se transforma em uma coleira invisível. Você até acha que está andando livre, mas está sendo guiado por expectativas que não são suas. Libertar-se disso exige coragem, exige silêncio, exige que você olhe para dentro com honestidade e pergunte: quem eu sou, quando ninguém está olhando? E quando essa resposta começa a aparecer com clareza, algo muda. A urgência de agradar diminui. A necessidade de aplausos enfraquece. E no lugar disso, nasce um senso de direção interna, uma bússola que aponta para aquilo que você valoriza, acredita e defende. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aprove. É esse o caminho estoico, o de viver bem com sua consciência, mesmo quando o mundo grita o contrário. O de manter a serenidade no meio da tempestade. O de andar com firmeza, mesmo quando não há plateia, porque no fim, a única plateia que importa é você, com sua consciência. Se ela estiver em paz, o resto é só ruído. Então, se você sente esse desejo constante de ser aprovado, não se culpe, mas observe, questione, reflita. O que está te fazendo querer agradar tanto? O que você está temendo perder, se for você mesmo? Que tipo de valor você está trocando por um breve instante de aceitação? Os estoicos não te pedem para ser indiferente ao mundo. Eles te pedem para ser livre. E liberdade não é fazer o que quiser, é não ser escravo do que não vale a pena. E agradar todo mundo, meu amigo, minha amiga, nunca valeu. Do que os estoicos dizem sobre a opinião dos outros, os estoicos já compreendiam, muito antes de qualquer manual moderno de autoconhecimento, que o desejo de aprovação dos outros é uma das maiores prisões mentais que alguém pode enfrentar. Não é uma prisão com grades visíveis, mas uma gaiola psicológica construída com expectativas, inseguranças e dependência emocional. É uma prisão silenciosa, que sufoca a liberdade interior de viver
de acordo com a razão e a virtude. E foi exatamente por isso que os grandes mestres do estoicismo, Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, dedicaram tantos ensinamentos à questão da opinião alheia. Epicteto foi talvez o mais incisivo nesse ponto. Ele nos lembra que se queremos de fato ser livres, precisamos abrir mão daquilo que está fora do nosso controle. E o que pode estar mais fora do nosso controle do que o pensamento alheio? Podemos tentar agradar, podemos agir com retidão, podemos até abdicar de nossa essência para nos encaixar em expectativas externas, e mesmo assim, a opinião dos outros será guiada por suas percepções, preconceitos, experiências passadas, carências e frustrações. A opinião deles não é um espelho da nossa virtude, é um reflexo distorcido da mente deles. Por isso, viver em busca da aprovação alheia é, nas palavras de Epicteto, uma renúncia voluntária à liberdade. Quando desejamos agradar, nos tornamos súditos do juízo dos outros, e não há soberania possível quando se é escravo da imagem. A ideia central do estoicismo gira em torno do controle. O que depende de mim e o que não depende. Tudo aquilo que está fora do nosso arbítrio, o clima, o passado, a saúde do corpo, a riqueza, e sim, a opinião das outras pessoas, deve ser recebido com serenidade e aceito com dignidade. Lutar contra isso é como querer controlar o vento com as mãos. Epicteto aconselhava que a liberdade verdadeira não está em fazer tudo o que se quer, mas em não ser dominado por aquilo que não se pode governar. E isso inclui a busca constante por aceitação social. Quanto mais você tenta controlar como os outros te enxergam, mais distante você fica da sua própria natureza. Marco Aurélio, imperador e filósofo, viveu isso na prática. Imagine o nível de exposição e julgamento que ele enfrentava, comandando o império mais poderoso da Terra. E mesmo nessa posição, ele escreveu em suas meditações pessoais, não para os outros, mas para si mesmo, sobre a inutilidade de viver sob os olhos alheios. Ele escreveu, com um tom de desabafo íntimo, que é preciso refletir sobre quantas vezes tentamos nos moldar para agradar os outros, e ainda assim, não foi suficiente, porque nunca será. As pessoas mudam de opinião com facilidade. Hoje elas te aplaudem, amanhã te apedrejam, e muitas vezes, isso não tem nada a ver com você. Então por que sacrificar sua paz por algo tão volátil e frágil quanto a opinião pública? Marco Aurélio foi enfático ao dizer que a aprovação de outrem não é garantia de retidão. O foco de quem busca a sabedoria estoica não é ser aplaudido, é ser justo. O elogio pode ser dado a alguém perverso, a crítica pode ser dirigida a alguém virtuoso. A opinião não é um termômetro confiável da moral, e é por isso que Marco aconselhava viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando, porque a virtude se sustenta por si, não pelo olhar de fora. Sêneca, por sua vez, escreveu cartas que até hoje ecoam como conselhos atemporais. Ele entendia que muitos vivem sob o domínio da vaidade e da aprovação social, e que isso é um sinal de fraqueza interior. Para ele, era uma tolice depender do reconhecimento de quem mal consegue conduzir sua própria vida. E aqui, Sêneca atinge um ponto muito profundo. A maior parte das pessoas que julgamos e tentamos agradar, estão elas mesmas perdidas em suas batalhas internas, dominadas por paixões desordenadas, impulsos irrefletidos, medo, inveja, orgulho ou ignorância. E, no entanto, colocamos nossa autoestima nas mãos delas, como se fossem juízes justos e racionais. Quantas vezes você já moldou seu comportamento, sua roupa, suas palavras, seus projetos, apenas para ser bem visto? E mesmo assim, o reconhecimento pleno nunca veio. Isso acontece porque você está tentando preencher um buraco sem fundo. O desejo de aprovação é insaciável. Quanto mais você o alimenta, mais ele exige. A cada elogio recebido, nasce o medo de perdê-lo. A cada crítica recebida, cresce o desejo de provar o contrário. E assim, sem perceber, você se torna prisioneiro de uma guerra invisível, travada dentro de si. Os estoicos não dizem que você deve ignorar tudo o que os outros pensam. Isso seria arrogância. O que eles dizem é que você deve dar atenção apenas ao que é útil para a sua virtude. Se uma crítica vem de alguém sábio, com intenções justas, e pode te ajudar a crescer, então aceite-a com gratidão. Mas se vem de alguém movido por ciúmes, vaidade ou ignorância, deve ser descartada como ruído. O estoico filtra. Ele não se isola, mas se protege. Ele não se endurece, mas se fortalece. Epicteto ensinava que deveríamos agir como se estivéssemos no palco da vida, mas conscientes de que o papel que representamos não é para os outros aplaudirem, e sim, para sermos fiéis à peça que nos cabe. Se o papel exige dignidade,
que sejamos dignos. Se exige paciência, que sejamos pacientes. Mas nunca para agradar a plateia, e sim por convicção. Porque no final da peça, o único julgamento que importa é o do próprio ator em relação à sua entrega. Quando você começa a viver sob essa perspectiva, algo começa a mudar. Você se sente mais leve, mais firme. Você para de desperdiçar energia tentando adivinhar o que os outros pensam. Você começa a dizer não com serenidade, a se posicionar com gentileza, a silenciar o medo do julgamento e a sentir algo raro nos dias de hoje: paz interior. É claro que o caminho não é fácil. A sociedade moderna reforça a dependência da aprovação desde cedo. As redes sociais, por exemplo, são a materialização do vício na aceitação. Curtidas, comentários, seguidores. Tudo isso reforça a ideia de que o valor de alguém pode ser medido por quantas pessoas concordam com ela. Mas os estoicos nos lembram de um princípio inabalável. O que é bom mesmo que ninguém o aprove. O que é mal mesmo que todos aplaudam. Essa frase, que poderia ter saído de um tratado ético moderno, está na raiz do estoicismo. A virtude não é democrática, ela não precisa de aprovação. Ela se sustenta porque está alinhada com a razão, com a natureza e com a integridade. Portanto, se você quer seguir o caminho estoico, precisa começar a fazer a pergunta certa. Essa ação está de acordo com a virtude? E não. O que os outros vão pensar de mim? A opinião dos outros é passageira, a sua consciência é permanente. Os aplausos cessam, os julgamentos mudam, mas o que você constrói dentro de si permanece, e é isso que define sua liberdade. Epicteto dizia que deveríamos viver como se estivéssemos em observação apenas por uma consciência superior, não a do público, mas a da razão. Marco Aurélio reforçava isso ao dizer que o único tribunal que importa é o da própria alma. E Sêneca fechava esse ensinamento com a lembrança de que não devemos medir nosso valor pelo que os outros pensam de nós, mas pela nossa coerência entre pensamento, palavra e ação. O desejo de aprovação é uma ilusão doce, mas traiçoeira. Ele promete amor, mas cobra submissão. Ele promete reconhecimento, mas exige autonegação. Ele promete segurança, mas te prende em constante insegurança. E é por isso que o estoicismo, com sua sabedoria limpa e direta, é tão poderoso. Ele não pede que você lute contra todos, mas que lute contra o pior inimigo, o medo de ser você mesmo. Ele não exige que você grite suas verdades, mas que viva com tal firmeza que sua presença silenciosa seja mais eloquente do que 1000 discursos. A verdadeira aprovação, no fim, vem de viver com integridade, de olhar no espelho e reconhecer alguém que é fiel aos próprios princípios e não refém da plateia, porque, como disse Sêneca, a maior aprovação é estar em paz consigo mesmo, mesmo que todos estejam em guerra contra você. E quando você alcança essa paz, nada mais precisa ser dito, ela se basta. Terceira, a raiz do problema: autoestima frágil e falta de identidade. A raiz desse problema, o desejo sufocante de aprovação, está profundamente ligada a uma fraqueza interior que os estoicos reconheceram muito antes da psicologia moderna dar nome a ela. O que hoje chamamos de autoestima frágil ou falta de identidade, os antigos filósofos já descreviam como a perda de contato com a nossa razão, com nossa própria natureza racional. E isso é muito mais profundo do que apenas se sentir inseguro ou buscar elogios. É uma crise de integridade interna. Epicteto dizia que o ser humano nasce com tudo o que precisa para ser livre e viver com virtude. Mas o que fazemos? Entregamos nossa liberdade nas mãos dos outros. Abdicamos da nossa autonomia moral em troca de aprovação. E o mais trágico é que isso geralmente acontece sem que a gente perceba. Vamos cedendo pouco a pouco. Primeiro mudamos a forma de falar, depois escondemos nossas opiniões. Mais tarde começamos a agir fora do que acreditamos. Tudo para manter um tipo de paz, que na verdade é pura submissão emocional. Essa autoestima condicional, como dizem por aí, os estoicos chamariam de uma construção falsa de valor pessoal, porque ela não nasce da razão, da virtude, da consistência interna, mas sim da oscilação do mundo externo. Um elogio nos eleva, uma crítica nos afunda, uma curtida nos alegra, uma ausência nos entristece. Vivemos como folhas ao vento, carregados por qualquer brisa que venha da boca dos outros. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia: a alma se torna como os pensamentos que ela mais cultiva. E o que isso significa na prática? Que se você vive se comparando, buscando aceitação, se moldando ao desejo dos outros, sua alma vai ficando cada vez mais distante de si mesma. Você começa a se tornar uma coleção de expectativas alheias, e não mais uma expressão da sua própria essência.
Sêneca também alertava sobre isso. Ele afirmava que o homem que quer agradar a todos não agrada verdadeiramente a ninguém, nem a si mesmo. E de fato, como você pode se respeitar se constantemente está se traindo? Como você pode se sentir inteiro se está sempre em pedaços que pertencem aos outros? Essa busca por aprovação, quando olhada sob a ótica estoica, revela uma falha no reconhecimento daquilo que é verdadeiramente seu. Os estoicos separavam o mundo em duas categorias: aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que não está, e o julgamento alheio sempre esteve, e sempre estará, fora do seu controle. Isso não é algo que você comanda. Você não pode determinar como o outro te verá, te julgará, ou se vai te aprovar. E no momento em que você deposita sua paz interna em algo que não controla, você se coloca numa posição de escravidão. É como se você construísse sua casa no terreno do vizinho. Um dia ele deixa você ficar lá, no outro dia ele expulsa. E assim é sua autoestima quando depende da aceitação dos outros. Instável, insegura, sujeita a desmoronar ao menor sinal de desaprovação. E tem mais um ponto importante: a falta de identidade. Essa é uma consequência direta do desejo contínuo de agradar. Quanto mais você tenta se encaixar nos moldes dos outros, menos você sabe quem é. Você se torna um camaleão existencial, se adapta ao ambiente, mas nunca tem forma própria. Epicteto dizia que é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E aqui está o perigo. Quando você se molda a cada grupo, a cada opinião, a cada elogio, você acredita estar sendo inteligente, flexível, estratégico, mas na verdade, você está cada vez mais distante da sua essência. E quanto mais distante de si mesmo, menos você cresce. Marco Aurélio nos convida, várias vezes, a retornar à nossa natureza racional. Isso significa ter clareza do que é certo, do que é justo, do que é bom, e viver conforme isso, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém veja, mesmo que critiquem, porque viver de forma alinhada com a razão e a virtude é, para os estoicos, a única forma de viver em paz. E essa paz não é a ausência de conflito externo, mas a ausência de conflito interno. É quando você deita a cabeça no travesseiro e sabe que foi verdadeiro, que seguiu seus princípios, que foi quem é, e não o que os outros queriam que você fosse. O estoico maduro não despreza a opinião dos outros por arrogância, mas porque ele compreende a sua limitação. Ele não entrega seu equilíbrio emocional ao que está fora da sua alma. Ele entende que ser elogiado ou criticado não muda quem ele é. Como Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. O problema nunca é o que os outros dizem. O problema é o quanto você acredita nisso, o quanto você se define por isso. E isso nos leva a uma questão delicada. Muitas vezes, essa necessidade de aprovação é alimentada por um medo profundo de rejeição, de abandono, de solidão. Mas para os estoicos, esse medo também é uma ilusão, porque o único abandono que realmente machuca é o abandono de si mesmo. Quando você se deixa de lado para caber em moldes que não são seus, você se torna um estranho para si mesmo. E essa solidão interna é a mais dolorosa de todas. Sêneca nos lembra que a verdadeira companhia está na própria alma. Ele dizia: a companhia mais segura é aquela de um homem virtuoso com sua própria mente. Isso não é sobre se isolar, mas sobre não depender do olhar do outro para validar sua existência. É sobre se bastar, sobre ser suficiente em sua verdade, mesmo que o mundo grite o contrário. Então, quando você sentir aquele impulso de agradar, de ser aceito, de ser validado, para, respira e se pergunta: isso está alinhado com a minha natureza? Ou estou apenas tentando evitar desconforto? Porque viver conforme sua razão exige coragem. A coragem de ser impopular, a coragem de ser mal compreendido, a coragem de manter a integridade mesmo quando todos esperam que você se curve. E é justamente essa coragem que te dá uma identidade sólida, porque a identidade, do ponto de vista estoico, não é um rótulo, uma persona social ou um conjunto de gostos. É o seu caráter, sua razão, sua capacidade de discernir o certo do errado e agir com retidão, mesmo quando ninguém está olhando. E quando você vive assim, a necessidade de aprovação simplesmente perde força, porque você passa a se guiar por algo muito mais alto, mais nobre, mais duradouro, a sua própria virtude. No fim das contas, o que os estoicos estão nos dizendo, com simplicidade e profundidade, é que você não precisa da aprovação dos outros. O que você precisa é da sua própria aprovação. Precisa olhar para si e sentir respeito, orgulho, coerência. Você precisa ser um amigo fiel de si mesmo. E, olha,
Isso vale mais do que 1000 elogios, porque o mundo muda, as pessoas mudam, os gostos mudam, mas quando você é fiel à sua natureza racional, à sua essência, você permanece firme, inteiro, sereno, e é isso que os estoicos chamavam de liberdade verdadeira. Quarto, a prisão do o que vão pensar. Sabe quando você sente aquele frio no estômago antes de tomar uma decisão que, lá no fundo, você sabe que é certa para você? Aquela hesitação sutil, quase imperceptível, que aparece quando você está prestes a dizer o que realmente pensa, ou a se mostrar como realmente é. Esse tipo de sensação tem nome. Não um nome clínico, mas um nome real. Medo do julgamento. E esse medo, essa trava, essa inquietação que parece boba, mas paralisa, é o que os antigos filósofos estoicos chamariam de uma das piores formas de escravidão emocional. A prisão do o que vão pensar de mim é sorrateira. Você não a vê chegando. Ela se instala aos poucos. Primeiro você se censura em pequenas coisas. Uma roupa, uma opinião, um comportamento que vai contra a maré. Depois, essa autocensura vira rotina. Quando você percebe, já não sabe mais se está fazendo algo porque acredita, ou apenas porque quer evitar críticas. A liberdade, que parecia estar ali tão disponível, escapa pelas frestas da insegurança. Epicteto, em seus ensinamentos, dizia com todas as letras: não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E isso vale principalmente quando falamos sobre o que os outros pensam de nós. O problema não é a opinião dos outros. A opinião deles é só isso, opinião. O problema real é o valor desproporcional que você dá a essas opiniões. É o peso emocional que você coloca em algo que está completamente fora do seu controle. Imagine o seguinte: você decide se vestir de forma mais ousada, mais expressiva, ou até mais simples, porque isso te representa. Mas aí vem aquela voz interna: será que vão me achar estranho? Será que vão rir de mim? Será que vão me julgar como alguém imaturo, exagerado, inseguro? E aí você recua, troca de roupa, se molda de novo. E o pior é que, muitas vezes, essas reações que você imaginou nem acontecem. Ou se acontecem, são momentâneas. As pessoas seguem com suas vidas, mas você ficou preso ali, preso na ideia de ser aceito, preso no medo de ser rejeitado, preso em agradar quem muitas vezes nem está prestando tanta atenção assim. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em seu diário as famosas meditações, algo que deveria ser gravado na mente de quem busca liberdade emocional. Nós todos devemos considerar quanto tempo desperdiçamos nos preocupando com as ações e palavras de outras pessoas. E ele continua: não deixe que o barulho das opiniões alheias afogue sua própria voz interior. Essa frase, que ecoa como um conselho de amigo, é uma chave, porque no momento em que você deixa de ouvir a si mesmo para ouvir apenas os outros, você abandona a sua essência. Você deixa de viver com base nos seus princípios e passa a existir como uma sombra moldada pelas expectativas externas. E os estoicos alertavam: isso é um veneno silencioso para a alma. Para o estoicismo, o caminho da verdadeira paz não está em agradar a todos, mas em viver em conformidade com a própria natureza racional e ética, ou seja, viver segundo seus princípios, com integridade, com retidão de caráter, independentemente dos julgamentos alheios, porque no fim, o julgamento alheio diz muito mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Sêneca também foi incisivo nesse ponto. Ele escreveu: é uma característica de uma mente firme e elevada desprezar o julgamento da multidão e caminhar com passos firmes na direção do bem. Isso não significa arrogância ou indiferença pelas pessoas. Significa que o seu valor pessoal não pode e não deve depender da oscilação das opiniões externas, porque elas mudam, são voláteis, inconsistentes, contraditórias. Hoje te aplaudem, amanhã te crucificam. Hoje você é o exemplo, amanhã você é motivo de piada. E se você baseia sua autoestima nisso, você está construindo sua casa na areia. Você já parou para pensar em quantas oportunidades você deixou passar por medo do julgamento alheio? Quantas ideias engavetou? Quantas palavras engoliu? Quantos momentos importantes foram adiados ou sabotados só porque alguém poderia não aprovar? E aí entra uma lição fundamental de Epicteto: algumas coisas dependem de nós, outras não. Isso é o coração da filosofia estoica. Você não controla o que pensam de você, não controla as reações, os julgamentos, os olhares enviesados. O que você controla é o que escolhe fazer diante disso. Você escolhe se cala ou se expressa, se recua ou avança, se vive como espectador da vida dos outros
ou como protagonista da sua. A verdade é que essa prisão do "o que vão pensar" só se desfaz quando você começa a agir com base no seu código interno, não no aplauso externo. Quando você entende que sua tranquilidade vale mais do que a validação de pessoas que não vivem com você, não dormem com seus dilemas, não sentem suas dores, não carregam seus medos. Muitas vezes, você vai ser julgado de qualquer jeito, e mesmo que tente agradar a todos, ainda será alvo de críticas. Então, por que não ser você, de forma plena e honesta? Por que não viver com coragem, sabendo que a integridade vale mais do que a reputação? Porque reputação é o que os outros pensam de você. Caráter é o que você sabe que é. Marco Aurélio também nos lembra que o tempo é curto demais para desperdiçá-lo com vaidades e inseguranças. Ele escreveu: "Logo você estará morto, e nada do que disseram sobre você importará." Isso pode soar duro, mas é libertador, porque no fundo é um convite para parar de viver a vida dos outros e começar a viver a sua. Você não precisa ser a projeção idealizada que criaram para você. Você não precisa se curvar a padrões que não fazem sentido para sua alma. Você pode e deve andar de cabeça erguida, mesmo que critiquem, mesmo que não entendam, mesmo que digam que você está errado, só porque não segue a manada. A liberdade, segundo os estoicos, é alcançada quando você se torna indiferente àquilo que não depende de você, e a opinião dos outros, definitivamente, não depende de você. Você pode inspirar, pode influenciar, pode até conquistar respeito, mas agradar a todos, nunca, porque cada um enxerga o mundo com seus próprios filtros, seus próprios traumas, suas próprias limitações. Então a escolha é simples: ou você vive tentando se encaixar nas expectativas alheias, perdendo a si mesmo no processo, ou vive fiel ao que acredita, mesmo que isso cause estranhamento em alguns. E se isso parecer difícil, lembre-se, os estoicos viveram assim em tempos muito mais duros que os nossos, e não apenas sobreviveram, eles floresceram e deixaram um legado de sabedoria que resiste há mais de 2000 anos. Portanto, da próxima vez que o pensamento "o que vão pensar de mim" surgir, use-o como um lembrete de que ali está uma chance de liberdade, uma oportunidade de treinar sua mente estoica, de reafirmar para si mesmo que você não é um boneco manipulado por opiniões. Você é um ser racional, capaz de escolher com base na verdade e na virtude, não na aprovação. Como Epicteto diria, se você deseja ser livre, não deseje aquilo que está fora do seu controle. E isso inclui a imagem que os outros formam de você. Seja você, com serenidade, com firmeza, com integridade, porque a paz que nasce de viver com verdade vale infinitamente mais do que o alívio passageiro de ser aceito. Essa é a verdadeira liberdade estoica, e ela começa quando você escolhe, todos os dias, ser fiel a quem é, mesmo quando isso significa caminhar na contramão das expectativas. 5. Os 3 filtros de ouro do estoicismo para lidar com a opinião alheia. Chegou a hora de falar de prática, de trazer a filosofia estoica para dentro do seu dia a dia, de um jeito direto e verdadeiro, porque não adianta só entender conceitos intelectualmente se você não souber como aplicá-los, quando a vida te coloca diante de críticas, julgamentos, olhares enviesados, ou silêncios que doem mais que palavras. E aqui, os estoicos nos entregaram uma espécie de bússola, 3 filtros preciosos, que funcionam como uma defesa da sua paz interior, uma forma de passar a opinião dos outros por um crivo sábio, antes de deixar que ela entre em você, antes de permitir que ela tenha algum tipo de poder sobre o que você sente ou pensa a respeito de si mesmo. O primeiro filtro é direto, e talvez o mais poderoso de todos. Está dentro do seu controle? Epicteto repetiu isso em sua filosofia como um mantra. Ele dizia que tudo na vida pode ser dividido em 2 categorias: o que depende de nós e o que não depende. E a chave da liberdade, segundo ele, está justamente em focar somente naquilo que depende da nossa vontade, das nossas escolhas, das nossas atitudes. A opinião do outro, por mais próxima que a pessoa seja, por mais impactante que a crítica pareça, não está sob o seu controle. O que pensam de você, o itsusen, que dizem de você, como te enxergam, tudo isso é propriedade do outro, e você não tem o dever, nem o direito, de invadir esse território. E mais ainda, você não tem a obrigação de se curvar a ele. Marco Aurélio, o imperador filósofo, anotou em seus escritos íntimos algo muito simples e profundo. Não perca tempo discutindo como um homem bom deve ser. Seja um. E esse conselho vale ouro quando falamos sobre críticas. Ao invés de gastar sua energia tentando explicar sua essência para quem já escolheu não compreendê-la, viva conforme seus princípios. Honre sua consciência.
Respeite sua trajetória. Se a opinião dos outros não está no seu campo de ação, então não vale a pena carregar esse fardo. Ouvir, sim. Refletir, talvez. Absorver, só se fizer sentido. O resto, solta. De verdade. Como um peso que você finalmente entende que não era seu para carregar. Mas aí vem o segundo filtro, e ele é crucial. De quem vem essa opinião? Ela parte de alguém sábio e íntegro? Isso muda tudo. Porque uma crítica pode ser dolorosa, sim, mas também pode ser uma joia escondida. A diferença está em quem a faz. Sêneca, que foi conselheiro de imperadores e também profundo conhecedor das fraquezas humanas, dizia que devemos aprender tanto com os sábios quanto com os nossos inimigos, mas com discernimento. O sábio nos aponta falhas com generosidade, com o desejo sincero de nos ver crescer. Ele não fala por vaidade, mas por responsabilidade. Já o ignorante fala para se sentir superior. O ressentido fala para te diminuir. O invejoso fala para se aliviar. E é aí que entra a sua sabedoria em separar as vozes. Ouça com atenção, mas questione internamente. Essa pessoa vive o que prega. Essa pessoa age com coerência entre o que diz e o que faz. Ela é íntegra ao ponto de ter autoridade moral para me corrigir. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com quem fala mal de nós, se estamos certos da nossa conduta, porque quem vive de acordo com a natureza, ou seja, com a razão, com a virtude, com a verdade, não precisa de justificativas. Então, quando alguém te critica, observa. Essa crítica tem fundamento ou é apenas ruído? Vem de alguém que constrói ou de alguém que só sabe apontar o dedo? A sabedoria estoica te ensina a não rejeitar a crítica automaticamente, mas a peneirá-la com calma, com inteligência. Se ela for feita por alguém que você respeita, alguém que tem uma vida alinhada com valores que você admira, então talvez valha a pena escutar com humildade. Talvez ali exista uma oportunidade de crescer, de refinar seu caráter. Mas se vier de quem não tem nem domínio sobre os próprios impulsos, então agradeça o aviso mentalmente e siga em frente. Porque, como dizia Sêneca, é perda de tempo tentar agradar os que não sabem nem o que querem. E por fim, o terceiro filtro. Isso serve para o meu crescimento ou só está aqui para me ferir? Essa pergunta simples pode te poupar de muitas noites em claro, porque o mundo está cheio de opiniões. Vivemos na era da exposição, da crítica rápida, do julgamento impulsivo. Qualquer atitude sua pode virar assunto, e nem sempre por boas razões. E se você não desenvolver esse filtro interno, vai se tornar refém do que os outros dizem ou deixam de dizer, e isso te aprisiona. O estoicismo não te ensina a ser indiferente, mas a ser seletivo. Ele te ensina a olhar para dentro antes de reagir ao que vem de fora. E isso exige coragem. Coragem para não se defender de tudo. Coragem para não se justificar o tempo inteiro. Coragem para reconhecer quando uma crítica realmente aponta algo que você pode melhorar. Mas, principalmente, coragem para ignorar o que é maldoso, fútil ou destrutivo. Porque tem gente que só sabe projetar suas dores nos outros. E você não pode aceitar isso como verdade, só porque veio embalado em palavras duras. Sêneca também dizia que o insulto só tem poder sobre nós, se lhe dermos importância, o que é, por si só, uma lição de autodomínio. Quando alguém te ataca verbalmente, você tem sempre dois caminhos. Ou reage, automaticamente, sentindo-se ofendido, diminuído, envergonhado, ou para, respira, analisa e escolhe como vai responder. Ou se vai responder. Os estoicos valorizavam essa pausa, esse instante de escolha consciente entre estímulo e resposta. Esse espaço de liberdade em que você decide o que entra em você e o que não merece nem ser considerado. Portanto, ao ouvir algo que te afeta, pergunte: isso foi dito com intenção de me ajudar ou me machucar? Isso contribui com a minha evolução ou tenta alimentar a insegurança que ainda carrego? Se a resposta apontar para o crescimento, abrace com humildade. Mas se for só um ataque vazio, desprovido de sentido ou de respeito, não aceite. Não transforme veneno em verdade. Você é o guardião da sua integridade emocional. Ninguém pode te ferir internamente sem a sua permissão. A filosofia estoica é sobre isso: autonomia, soberania da mente, independência interior. E veja bem, aplicar esses 3 filtros não é um exercício de orgulho, mas de prudência. Não é um gesto de superioridade, mas de proteção. Proteger-se não é se fechar para o mundo, mas saber o que merece entrar na sua alma e o que precisa parar do lado de fora. Os estoicos sabiam que viver em sociedade envolve ruídos, opiniões conflitantes, julgamentos precipitados, mas também sabiam que você pode estar no mundo sem ser moldado por ele, que você pode escutar sem absorver,
que você pode responder com firmeza sem agressividade, que você pode ser você, mesmo quando esperam outra coisa. Esse é o convite estoico. Não se torne escravo dos julgamentos, nem dos aplausos. Use os filtros, exercite o discernimento e viva com leveza a partir da verdade que você construiu com virtude, com razão, com propósito, não pelo desejo de agradar, mas pela decisão de ser inteiro. 6. Como a liberdade vem do desapego. Quando você para de buscar a aprovação dos outros, algo verdadeiramente transformador acontece. Você começa, pela primeira vez talvez, a experimentar um vislumbre real da liberdade interior. Não aquela liberdade que está escrita em constituições ou garantida por leis externas, mas a liberdade mais profunda, mais rara e mais valiosa. A liberdade de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem filtros, sem a constante preocupação de estar agradando ou sendo aceito. Essa é uma das ideias centrais do estoicismo, que a verdadeira liberdade não vem do mundo externo, mas da sua atitude diante dele. Não está nas circunstâncias, nas posses, nos status sociais, nem na quantidade de curtidas ou sorrisos que você consegue arrancar dos outros. Ela reside exclusivamente na sua mente, e enquanto você estiver acorrentado à necessidade de ser aprovado, elogiado ou compreendido por todos, você estará vivendo como um escravo, mesmo que ninguém esteja com uma corrente física ao seu redor. Epicteto foi muito claro sobre isso. Ele dizia que só há duas classes de pessoas: as que são livres e as que são escravas. Mas essa escravidão não é visível. É uma prisão interior. E quem são os escravos? Aqueles que se deixam governar por desejos que estão fora de seu controle. E um dos maiores desejos inúteis, talvez o mais comum e o mais tóxico, é o de querer que os outros gostem de você o tempo todo. É o desejo de controlar como os outros te percebem. É o desejo de ser aceito universalmente. Mas você já percebeu como isso é impossível? Você pode ser generoso, e ainda assim, vão te chamar de interesseiro. Você pode ser firme, e ainda assim, vão te chamar de arrogante. Você pode ser gentil, e ainda assim, vão duvidar da sua sinceridade. Você pode se calar, e ainda assim, vão te acusar de frieza. Você pode se abrir, e ainda assim, vão dizer que você exagera. Não importa o que você faça, haverá sempre um filtro entre o que você é e o que os outros enxergam. E esse filtro não depende de você. Ele é formado pelas experiências de vida de cada um, pelas feridas não resolvidas, pelos preconceitos, pelas expectativas, pelas crenças limitantes, coisas que fogem completamente ao seu domínio. E é por isso que os estoicos consideravam um desperdício absoluto de energia tentar controlar a opinião alheia. Marco Aurélio, em suas meditações, que, vale lembrar, eram reflexões íntimas que ele escrevia para si mesmo, sem intenção de publicar, repetia como um mantra: você não pode agradar a todos, não deve tentar, deve apenas viver com retidão. Essa retidão que ele menciona não é ser perfeito, mas ser coerente, agir com base nos seus valores mais elevados, e não na busca de aprovação momentânea. Veja, quando você vive buscando ser aceito por todos, você se torna um camaleão social. Você muda de cor, de fala, de tom, de opinião, de postura, tudo para se encaixar nos moldes que os outros esperam. E a longo prazo, isso cobra um preço alto, porque quanto mais você tenta ser o que os outros querem, menos você sabe quem você realmente é. E quando você perde o senso de identidade, você se torna um estranho para si mesmo. Você pode até ser aceito, aplaudido, seguido, elogiado, mas não por ser você. E isso dói, porque no fundo você sabe, não estão aprovando a sua essência, estão apenas reagindo à sua performance. Sêneca foi direto ao ponto quando disse: é livre aquele que despreza a aprovação pública tanto quanto o desprezo público. Isso é poderoso demais, porque mostra que a liberdade não está apenas em ignorar os elogios, mas também em não se abalar com as críticas. É viver num estado de equilíbrio emocional, em que nem o aplauso te embriaga, nem a vaia te destrói. É você ser constante, sereno, inteiro, imutável por dentro, mesmo quando tudo muda por fora. E isso, meu amigo, minha amiga, é força interior. Os estoicos não acreditavam em agradar os outros a qualquer custo, mas também não pregavam arrogância. Eles não diziam: ignore todo mundo. Eles ensinavam discernimento. Você pode ouvir uma crítica, pode ponderar, pode acolher, mas a pergunta que deve sempre se fazer é: isso vem de alguém que vive com virtude? Isso está alinhado com os meus princípios? Isso me fortalece ou me sabota? Epicteto dizia: se alguém fala mal de você e é verdade, corrija-se. Se não é verdade, ignore.
simples, profundo, libertador. Esse tipo de desapego não significa frieza emocional, significa maturidade, significa parar de implorar por aprovação como se fosse oxigênio, significa perceber que você pode ser feliz sendo você, mesmo que ninguém esteja te olhando, te curtindo, te validando. Significa voltar para casa, metaforicamente falando, voltar para dentro de si e descobrir que lá dentro já existe tudo o que você estava procurando do lado de fora. A partir do momento em que você decide viver com base na sua virtude e não na expectativa dos outros, algo muda profundamente. Você começa a se expressar com mais clareza, com mais firmeza, com mais verdade. Suas ações não são mais estratégias de aceitação social, mas declarações silenciosas de quem você é de fato. E, ironicamente, como consequência, você começa a atrair mais respeito verdadeiro, porque as pessoas, no fundo, reconhecem e admiram quem tem coragem de ser autêntico. Não aquele que agrada a todos, mas aquele que vive com coerência, aquele que se posiciona sem agressividade, que mantém seus valores mesmo quando ninguém está olhando, que diz não quando precisa, que se impõe quando necessário, que não negocia sua paz interior por um tapinha nas costas. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te ferem. E isso também se aplica aqui. A melhor resposta ao julgamento alheio, à crítica vazia, à tentativa de controle social, é simplesmente continuar sendo você, em paz, em equilíbrio, em harmonia com a sua natureza racional. Você não é obrigado a reagir ao que esperam de você. Você não tem que corresponder a um molde que te sufoca. Você pode simplesmente ser, com calma, com clareza, com convicção. E é por isso que o desapego não é desistência. É maturidade, é coragem, é sabedoria prática. É você entender que não precisa carregar o peso do mundo nas costas, que pode deixar que pensem o que quiserem, que pode caminhar com leveza, porque sabe que está alinhado com a sua essência. E isso, meu amigo, é o que há de mais estoico. Viver conforme a natureza, a sua, não a dos outros. Você não controla o que dizem de você, mas você controla quem você se torna. Você não controla os olhos alheios, mas controla sua direção. Você não controla as opiniões, mas controla sua intenção. E se sua intenção é reta, firme, baseada na razão, na virtude e na serenidade, então nada mais importa. E essa talvez seja a maior liberdade que alguém pode conquistar. 7 práticas estoicas diárias para fortalecer sua identidade. No coração do estoicismo, um dos maiores ensinamentos é a busca pela autossuficiência emocional e o entendimento profundo de que somos responsáveis pelo que sentimos e pelas nossas reações, e não pelas ações ou opiniões dos outros. Isso nos leva à necessidade de cultivar uma identidade interna sólida, que não dependa das circunstâncias externas. O estoicismo nos ensina a nos distanciar de fatores que não podemos controlar e a focar em nossas respostas a esses fatores. Aqui, vou aprofundar cada uma das 5 práticas diárias que podem fortalecer sua identidade, através dessa perspectiva filosófica. Journaling matinal. Escreva o que você acredita, o que valoriza e o que não está disposto a negociar. A prática do journaling, ou escrever em um diário, tem suas raízes na busca pela clareza de pensamentos e ações. No estoicismo, um dos princípios mais importantes é o autoconhecimento, pois sem entendermos quem realmente somos, seremos facilmente influenciados por aquilo que vem de fora. O simples ato de escrever todos os dias sobre o que acreditamos, o que valorizamos e o que não estamos dispostos a negociar, nos ajuda a estabelecer uma fundação interna sólida. Isso vai além de registrar meramente o que aconteceu em nosso dia. Trata-se de nos reconectar com nossas verdades mais profundas, com a nossa essência. Epicteto, um dos filósofos estoicos mais respeitados, dizia que a vida não é medida pelas vezes que respiramos, mas pelas vezes que estamos presentes com nossos pensamentos. Escrever todos os dias nos obriga a refletir, a nos questionar sobre nossas ações, desejos e decisões. Isso também nos permite tomar decisões mais alinhadas com nossos princípios, sem a interferência das emoções que podem nos desviar do caminho. Quando você se dedica ao journaling matinal, você já começa o dia com a mente em paz, com clareza sobre quem você é e o que busca no mundo. Este processo não é apenas de introspecção, mas também de autoafirmação, onde você define a pessoa que deseja ser, independente das influências externas. Lembre-se da dicotomia do controle. Isso está fora do meu controle. A dicotomia do controle é um dos pilares mais importantes do pensamento estoico.
Epicteto ensinava que devemos focar nossas energias naquilo que podemos controlar, nossos pensamentos, nossas ações e nossa reação às situações, e aceitar com serenidade aquilo que está além do nosso controle, como a opinião dos outros, o comportamento alheio e, em muitos casos, os resultados de nossas ações. Porque isso é crucial para o fortalecimento da sua identidade, porque a ansiedade que sentimos diante de julgamentos, críticas e expectativas externas vem justamente do desejo de controlar o incontrolável. Quando nos preocupamos excessivamente com o que os outros pensam de nós, estamos abrindo mão da nossa própria liberdade emocional. A frase, "isso está fora do meu controle", é uma ferramenta poderosa para nos libertarmos dessa prisão. Quando você se lembra disso, você começa a entender que as opiniões alheias não podem afetar a sua paz interior, a não ser que você escolha permitir isso. A sabedoria de Marco Aurélio também é fundamental aqui. Ele escrevia em suas meditações: "Não deixe que o que não está dentro do seu controle te abale." Isso significa que, ao reconhecer o que é realmente importante, as suas próprias ações, pensamentos e valores, você elimina a necessidade de aprovação externa. Você se fortalece por meio da sua própria determinação de viver de acordo com o que acredita ser certo, e não por aquilo que os outros desejam de você. Atenção plena na autenticidade. Observe se você está agindo com verdade ou apenas se moldando. A autenticidade é uma das qualidades mais preciosas de um estoico. Os filósofos da escola estoica acreditavam que uma vida boa é uma vida vivida em harmonia com a razão, com a verdade e com o próprio caráter. Sêneca dizia que viver de acordo com a natureza é um dos caminhos para a virtude. Mas para viver de acordo com a nossa natureza, precisamos estar cientes de quem realmente somos, sem as máscaras sociais ou as expectativas impostas pela sociedade. A prática de atenção plena, mindfulness, no estoicismo, está relacionada à constante vigilância sobre o que pensamos, sentimos e fazemos. Quando você está com outras pessoas, é essencial se perguntar: estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Ou estou me moldando para agradar? Se você se perceber fazendo algo só para agradar os outros, ou tentando se encaixar em um padrão que não é o seu, isso é um sinal claro de que sua identidade não está totalmente alinhada com os princípios estoicos de viver em harmonia com a razão. A vida estoica é sobre viver com coerência entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz. O filósofo Cícero escreveu que a maior virtude é a honestidade consigo mesmo. Isso significa que a prática diária de manter a autenticidade é o que vai te fortalecer, pois a pessoa que se conhece e age de acordo com a sua verdadeira natureza não precisa de validação externa. Ela já se valida internamente. Elogie a si mesmo por ser você. Reconheça suas pequenas vitórias internas. No mundo moderno, somos ensinados a buscar reconhecimento externo. As redes sociais, o ambiente corporativo e até mesmo as relações pessoais podem nos levar a acreditar que precisamos de validação externa para nos sentirmos válidos. No entanto, o estoicismo sugere que a verdadeira validação deve vir de dentro. Sêneca nos ensina que não há honra maior do que a honra que você dá a si mesmo. Isso não significa ser arrogante ou egoísta, mas sim ser capaz de reconhecer suas próprias virtudes e conquistas sem depender da aprovação alheia. Quando você se elogia por suas vitórias internas, você se fortalece, pois reforça a confiança em si mesmo, no seu julgamento e na sua capacidade de viver de acordo com seus próprios valores. A prática de se elogiar por suas pequenas vitórias internas é uma maneira de reforçar sua identidade e autoestima de maneira saudável. Isso pode ser feito ao final de cada dia, refletindo sobre suas ações e reconhecendo os momentos em que você se manteve fiel aos seus princípios, ou em que você foi capaz de agir com virtude, mesmo diante de adversidades. Cerque-se de pessoas que te fortaleçam, não que te moldem. Uma das maiores influências sobre nossa identidade vem da companhia que mantemos. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia constantemente sobre a importância de ser cauteloso ao escolher suas amizades e associar-se a pessoas que compartilham os mesmos valores e virtudes. Ele dizia: "Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive." Portanto, cercar-se de pessoas que te fortalecem, ou seja, que te inspiram a ser a melhor versão de si mesmo, é uma prática essencial para o estoico. Essas pessoas são aquelas que não tentam moldar você ao seu gosto, mas que, por meio de suas próprias virtudes, ajudam você a se conectar com a sua verdadeira natureza e com os valores que você busca viver.
Isso não significa afastar-se de todas as pessoas que não compartilham seus valores, mas sim priorizar relacionamentos com aqueles que te desafiam a crescer, que te incentivam a ser mais virtuoso e a viver com integridade. Sabe aquela pessoa que, quando você conversa, sente-se mais centrado e motivado? Essa é a pessoa com quem você deve passar mais tempo. Essas conexões autênticas são as que realmente irão te fortalecer na jornada de autoconhecimento e autossuficiência emocional. Essas 5 práticas diárias não são tarefas difíceis de realizar, mas, quando aplicadas com consistência, elas têm o poder de transformar profundamente sua vida. O estoicismo nos ensina que o controle está dentro de nós e, ao fortalecer nossa identidade de acordo com nossos princípios e valores, podemos alcançar a verdadeira liberdade emocional. Quando buscamos ser verdadeiros conosco e agimos de acordo com a razão, nos tornamos cada vez mais imunes às influências externas e mais firmes em nossa busca pela virtude e pela paz interior. 8. Quando a opinião dos outros importa. No caminho da filosofia estoica, uma das lições mais poderosas que aprendemos é a de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Ao longo de nossas vidas, muitas vezes somos confrontados com o julgamento dos outros, seja em relação às nossas ações, palavras ou escolhas. A grande questão então é, quando a opinião dos outros realmente importa? Os estoicos, como Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, nos ensinaram que nossa paz interior e nossa força mental dependem, em grande parte, de nossa habilidade de filtrar as influências externas, especialmente as que vêm sob a forma de críticas e julgamentos alheios. O estoicismo não prega a arrogância, nem o desprezo pelas opiniões alheias, mas sim uma sabedoria profunda sobre como lidar com elas, de maneira que não nos afete emocionalmente. Não se trata de ser insensível ou indiferente, mas de entender a origem da opinião e se ela realmente deve ter algum peso na nossa vida. Primeiramente, o que o estoicismo nos ensina sobre as críticas é que devemos sempre perguntar a nós mesmos: essa opinião é relevante para meu crescimento e meu desenvolvimento como ser humano? A crítica que vem de uma pessoa que realmente se importa com o nosso bem-estar, que nos conhece profundamente e que tem a intenção genuína de nos ajudar a melhorar, essa crítica é valiosa. Epicteto dizia que a verdadeira sabedoria é viver de acordo com a natureza, e para isso, precisamos da ajuda dos outros para identificar quando nossas ações estão em desacordo com os princípios mais elevados que buscamos viver. A crítica construtiva, feita por aqueles que realmente desejam o nosso bem, deve ser acolhida com gratidão, mesmo que no momento ela nos cause desconforto, porque no fundo, ela nos impulsiona para o crescimento e para a transformação que precisamos alcançar, para viver de acordo com nossa verdadeira natureza. Marco Aurélio, em suas meditações, fala muito sobre a importância de se manter fiel aos próprios valores e agir com sabedoria, independentemente das opiniões externas. Ele entendia que a aprovação ou desaprovação dos outros não deveria afetar nossas decisões, mas isso não significava que devêssemos ignorar completamente as críticas. O que ele defendia era uma abordagem equilibrada, onde aprendemos a ouvir as críticas e refletir sobre elas, sem deixar que elas desestabilizem nossa paz interior. Para Marco Aurélio, o julgamento dos outros nunca deveria ser o fator determinante para nossas ações, mas a reflexão sobre ele poderia nos proporcionar uma oportunidade de crescimento, caso a crítica fosse sincera e baseada em princípios justos. No entanto, nem todas as críticas são feitas com boas intenções, e é aí que a sabedoria do estoicismo se torna ainda mais crucial. Sêneca, em suas cartas, nos lembra que não devemos nos deixar afetar por críticas vindas de pessoas que não têm um verdadeiro compromisso com nosso crescimento. Ele nos aconselha a não gastar tempo e energia respondendo às críticas destrutivas ou vazias, aquelas que vêm de indivíduos que nem sequer conhecem o verdadeiro contexto de nossas ações, ou que estão apenas expressando suas próprias frustrações e inseguranças. Quando a crítica é baseada em malícia, inveja ou um desejo de diminuir o outro, ela deve ser descartada sem hesitação. A crítica que não contribui para o nosso crescimento pessoal não tem valor algum. Devemos lembrar que, no contexto estoico, nossa paz interior é a nossa maior prioridade. Assim, qualquer palavra ou julgamento que tenha a intenção de nos ferir ou diminuir não deve ser permitido a nos afetar, porque está fora do nosso controle. Além disso, é importante entender que, como seres humanos, somos falíveis, temos defeitos, e é possível que em alguns momentos a crítica, mesmo que dura, seja uma oportunidade legítima de aprendizado. No entanto,
O ponto crucial aqui é que a crítica deve ser avaliada em sua natureza e intenção. Se ela é feita com o desejo de nos ajudar a melhorar, mesmo que isso envolva um certo desconforto, ela deve ser vista como uma oportunidade para a evolução. Mas se a crítica é feita com a intenção de nos rebaixar ou atacar sem fundamentos válidos, ela deve ser vista apenas como uma distração e descartada. No fundo, os estoicos nos ensinam a cultivar uma mente independente, que não depende da aprovação dos outros para se sentir valiosa. A verdadeira liberdade emocional vem de dentro, quando somos capazes de discernir entre as críticas que nos ajudam a crescer e aquelas que não têm valor algum. Estamos construindo uma resistência emocional que nos permite permanecer fiéis a nós mesmos, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos puxar para direções que não escolhemos. A crítica deve ser uma ferramenta para o aprimoramento, e não uma arma usada contra a nossa integridade emocional. Epicteto, por exemplo, costumava dizer que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Isso é crucial quando se trata das opiniões dos outros. A maneira como reagimos a essas opiniões é o que realmente determina o impacto que elas têm em nossas vidas. Quando aprendemos a não dar tanto peso às críticas que vêm de pessoas que não têm o nosso melhor interesse em mente, passamos a viver de forma mais leve, mais equilibrada. Não significa que devemos ser insensíveis ou egoístas, mas que devemos aprender a manter o foco no que realmente importa: nosso caráter, nossas ações e nossa busca pelo autoconhecimento. Em resumo, a opinião dos outros deve ser levada em consideração, mas com discernimento. A crítica construtiva e verdadeira, aquela que vem de um lugar de cuidado e compreensão, deve ser acolhida, pois ela tem o poder de nos ajudar a crescer. Porém, a crítica que não tem valor, que é feita de maneira destrutiva ou com intenções egoístas, deve ser deixada de lado, sem permitir que ela altere nossa paz interior. O estoicismo nos ensina a viver de forma autônoma, confiando em nosso julgamento interno e nos nossos princípios, sem sermos escravizados pelo desejo de agradar os outros ou de buscar sua aprovação. No fim das contas, a verdadeira liberdade vem da capacidade de agir de acordo com o que é correto e justo, independentemente de quem nos rodeia ou do que eles pensam. Quando conseguimos internalizar esse princípio, nossa vida se torna mais autêntica, mais fiel ao nosso verdadeiro eu. Passamos a viver com mais propósito, sem a necessidade constante de validação externa, e assim, encontramos a verdadeira paz e liberdade que os filósofos estoicos nos ensinaram a buscar. 9. O efeito libertador, a autonomia emocional. No momento em que você decide soltar o desejo de aprovação dos outros, algo incrível acontece dentro de você. A busca incessante pela validação externa, que tanto consome sua mente e suas energias, começa a se dissipar. O peso de tentar se encaixar nas expectativas alheias, de viver em função da opinião dos outros, vai embora, e você começa a experimentar uma sensação de leveza. Isso não acontece da noite para o dia, mas à medida que você internaliza os ensinamentos do estoicismo, essa liberdade se torna cada vez mais real. Os estoicos, como Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, nos ensinam que a verdadeira liberdade emocional não vem de agradar aos outros ou de buscar constantemente aprovação. Ao contrário, ela vem de dentro, da capacidade de se manter firme em seus próprios valores, independentemente das circunstâncias externas. Quando você para de depender da opinião dos outros para se sentir bem consigo mesmo, você começa a viver de acordo com os princípios que realmente importam para você. Esse é o caminho para a verdadeira autonomia emocional. Mais clareza é o primeiro ganho importante que vem com a liberação do desejo de aprovação. Quando você não está mais à mercê das expectativas dos outros, seu foco se estreita. Você começa a enxergar com mais nitidez o que realmente importa na sua vida. Não há mais o emaranhado de opiniões externas confundindo suas decisões. A clareza que você ganha ao tomar o controle da sua própria vida é como uma lâmpada que ilumina o caminho à sua frente, permitindo que você tome decisões mais alinhadas com quem você realmente é e não com quem os outros esperam que você seja. Essa clareza traz consigo uma confiança renovada, em vez de ficar duvidando de si mesmo a todo momento, porque não está certo de qual atitude tomar para agradar a alguém ou ser aceito. Você começa a confiar em sua própria percepção da realidade. Marco Aurélio, em suas meditações, já nos dizia que a única coisa que podemos controlar é nossa própria mente e nossas próprias reações. Ele nos ensina que quando nossa mente está em paz, nossa confiança em nossas próprias decisões cresce de maneira exponencial. Você se torna mais confiante em quem você é
e em como está lidando com as situações. Ao libertar-se do desejo de aprovação, você começa a confiar no que você acha ser certo para você, sem a necessidade de recorrer ao julgamento dos outros. Com essa confiança, vem a paz. E paz, no sentido estoico, não é apenas a ausência de conflito externo, mas a ausência de conflito interno. A batalha interna que você trava com seus próprios pensamentos, buscando incessantemente a aceitação, desaparece. Em vez de ficar se torturando, perguntando-se se as pessoas gostaram ou não do que você fez, você se libera dessa ansiedade. Você entende, como os estoicos também explicam, que a aprovação dos outros está fora do seu controle. O que está dentro do seu controle é sua atitude em relação àquilo que faz e pensa. Quando você aceita isso, a paz interior se instala. Isso é libertador porque, ao se libertar da aprovação dos outros, você começa a viver em harmonia com seus próprios valores e com a sua essência. Você está em paz com quem você é, e isso te permite agir com mais segurança e serenidade. Esse novo espaço interno que você cria em si mesmo também dá mais tempo para ser quem você é. Quando você não está mais constantemente se moldando para agradar aos outros, você tem mais tempo para dedicar às coisas que realmente são importantes para você. Você pode se dedicar aos seus próprios projetos, aos seus próprios interesses e à sua própria evolução. Os estoicos nos falam muito sobre viver de acordo com a natureza, sobre ser autêntico e viver de acordo com a razão, sem se deixar levar por emoções impulsivas ou por pressões externas. Ao parar de viver para os outros, você tem mais tempo e energia para se dedicar ao que realmente importa. Você para de gastar sua vida tentando agradar e começa a viver de maneira mais profunda e mais significativa. Isso por si só é um ganho imensurável. A liberdade para criar, errar, ousar e recomeçar também é um dos maiores benefícios de soltar o desejo de aprovação. A vida, como sabemos, é cheia de falhas e erros, mas o medo de falhar é uma das maiores barreiras para a inovação e para o crescimento. Quando você está constantemente buscando agradar aos outros, há um medo implícito de não ser bom o suficiente, de não ser aceito, e isso te impede de agir com coragem. Ao se libertar da aprovação dos outros, você cria um espaço seguro para ser vulnerável e para errar. A beleza do estoicismo está na aceitação de que o erro é parte do processo de aprendizado. Marco Aurélio dizia: "O que está em nossa mente é a nossa verdadeira realidade." Ele nos ensina que se aceitarmos os erros como parte da nossa jornada de aprendizado, e não como algo a ser temido ou rejeitado, podemos seguir em frente com mais liberdade. A verdadeira liberdade vem da capacidade de ousar, de criar sem medo de julgamento, de falhar e recomeçar quantas vezes for necessário. E acredite, essa liberdade é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Por fim, quando você solta o desejo de aprovação, você se torna dono de si. Isso não significa que você se torna alguém egoísta ou indiferente aos outros. Pelo contrário, você se torna alguém mais autêntico, mais real, mais em paz com sua própria existência. Você deixa de ser escravo das expectativas externas e passa a viver de acordo com a sua própria verdade. A partir desse momento, as críticas dos outros têm menos poder sobre você, porque você se conhece profundamente e sabe quem você é. Como Epicteto já nos ensinou, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. A partir do momento em que você assume o controle sobre sua própria vida e suas próprias reações, você se torna verdadeiramente livre, e essa liberdade é algo que não tem preço, porque ela traz uma sensação de autonomia que poucos conhecem. O efeito libertador da autonomia emocional, ensinado pelos grandes mestres estoicos, não é apenas sobre se livrar da busca pela aprovação, mas também sobre a construção de um eu mais forte, mais autêntico e mais confiante. Quando você começa a viver com base no que você considera importante, não no que os outros esperam de você, você se torna um ser mais inteiro e mais livre. E é essa liberdade, tanto externa quanto interna, que traz verdadeira paz, clareza e confiança. Ao deixar para trás a necessidade de aprovação, você se encontra com o seu verdadeiro eu, com sua verdadeira essência, e essa descoberta é a maior das liberdades. Depois de tudo que você ouviu até aqui, quero te convidar a fazer um compromisso. A partir de hoje, sempre que sentir aquele impulso de buscar aprovação, pare e respire. Pergunte a si mesmo: isso está alinhado com quem eu sou? Se a resposta for sim, vá em frente. Se a resposta for não, respeite-se. Se a resposta for não sei, se conheça mais. Lembra do que Epicteto disse? Não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa. Você tem o poder de reagir com autonomia.
Você tem o direito de ser inteiro, mesmo quando não é entendido. Você tem o dever de viver com verdade. Se gostou do conteúdo, peço que curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal e marque o sininho para que mais vídeos como este cheguem até você. Juntos, somos a mudança.